Se para vir para o masjid nós estamos a fazer a intenção que eu estou a vir fazer salat, mas durante o masjid também ele diz eu estou a vir aprender, eu estou a vir ensinar, se ter oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. Então se ele fizesse todas as intenções, só o mesmo andar, ele também vai ganhar a mesma recompensa, vai ganhar todas essas recompensas. Então a pessoa tem que tentar ganhar mais recompensa, porque ele não sabe o qual é que vai ajudar a ele ainda mais, né? E especialmente nós agora estamos no fim de Ramadã, nos últimos 10 noites, ou nos últimos 10 dias de Ramadã. Últimos 10 dias de Ramadã, uma das coisas que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam fazia, um dos sunnat, é que ele permanecia no masjid, fazia i'tikaf. Então se a gente não consegue fazer i'tikaf, pelo menos nós dizermos que olha, nós queremos assemelhar a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam e fazer o i'tikaf facultativo. Não conseguimos fazer aquele i'tikaf de sunnat, que é para ficar os 10 dias dentro do masjid, mas pelo menos ficar mais tempo dentro do masjid nesse mês de Ramadã. Se eu tenho o hábito de recitar o Corão, um exemplo na loja, então tentar tirar aquele tempo, aqueles 30 minutos, tentar recitar o Corão dentro do masjid. Assim sucessivamente, tentar ganhar mais tempo dentro do masjid. Depois de Dhuhr, em vez de nós sentarmos aí fora para conversar, tenta ganhar esse mesmo tempo, dizer, olha, esses 10 dias não há bate-papo. Vamos bater papo depois, ou alguma conversa vamos fazer. Mas deixa eu ganhar aquele mesmo tempo dentro do masjid. Se você já tira esse tempo fora, então esses 10 dias alguma coisa tem que mudar, para nós sentirmos que também estamos nos últimos 10 dias. Se sadaqa, você já dava 10 mitikás, então nos últimos 10 dias, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam aumentava em tudo que é ibadat. Então aumentar alguma coisa, aumentar, em vez de ser 10 mitikás, agora eu vou dar 20 mitikás. Aquele que dava 100, eu vou dar 200, ou 150, ou 120, ou 110. Aquele que fazia 12 rakats de Dhuhr, ele diz, não, agora eu vou fazer mais 2 rakats facultativos. Vou fazer 14. Facultativo, você pode aumentar até quando você quiser. Se depois de Salat Tarawih eu estou sentado, eu consigo fazer mais 2 rakats, vamos fazer mais 2 rakats de Tahajjud e assim sucessivamente. Alguma coisa aumentar. Se eu fazia dhikr de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 vezes, então nessa última dezena eu vou aumentar mais 10 vezes. Não estamos a dizer para aumentar mais 1000 vezes. Aquele que aumentar mais 1000 vezes, fabiha wa ni'mat, recompensa é para ele. Mas aumentar alguma coisa, mesmo se for mais 10, mais 20, mais 30, aumentar alguma coisa e com essa intenção, a parte interessante é essa, com essa intenção, que é Allah, eu estou a tentar assemelhar, ou eu estou a tentar imitar a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, e através dessa ação, Allah, tenta pôr a mim, quando eu morrer, quando eu levantar do meu qabr, deixa eu estar na equipa de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, porque eu estar a assemelhar a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, e conceda esta sorte de eu também beber da água da fonte de Kauthar, porque eu sou equipa Muhammadi, eu sou equipa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então tentar assemelhar a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam em alguma coisa, e uma das formas é essas, aumentar em alguma ibadat. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Já deveria ter feito Bismillah primeiro, né? Errei. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Não vamos levar, o tempo já está a andar. Então o tema de hoje é sobre o zakat. Então no mês de Ramadã, mashallah, uma das coisas que um dos pilares do Islã é zakat. Um dos pilares do Islã, bunya al-Islam ala khams: shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wal hajj, wa sawm Ramadan. São 5 pilares do Islã, e um dos pilares do Islã é zakat. Da mesma maneira como nós estamos a jejuar, e nós jejuamos porque é um pilar do Islã, é farz, é obrigatório. Então para certos indivíduos que já têm aquelas condições, o zakat também torna obrigatório e torna farz. A primeira coisa que a gente sempre fala no zakat, e o tema que nós escolhemos zakat é porque no mês de Ramadã tem muita gente que tira zakat, mas nós devemos saber tirar zakat. Da mesma maneira como aquele indivíduo, ou aquele sahaba radiallahu ta'ala anhu, quando ele foi fazer salat, e Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam viu a ele, quando ele acaba o salat, o profeta diz para ele: repete teu salat. Ele diz: vai repetir o wudu, vai repetir salat. Ele foi repetir o wudu e foi fazer salat.
De novo, o profeta, quando ele acaba, ele já olha para o profeta para ter uma validação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olha para ele e diz: não, vai repetir teu wudu, vai fazer salat de novo. Outra vez ele faz, olha para trás, o Rasul diz: não, vai repetir o wudu, vai fazer salat. Mas por que, ya Rasulullah? Não estou a perceber. É porque os teus calcanhares você não está a lavar bem. Então, da mesma maneira, quando a pessoa não sabe fazer bem salat, o seu salat pode não ser válido. Nós notamos um dos grandes ou um dos erros que tem havido muito é que quando a pessoa faz Allahu Akbar, a pessoa não fala, ele só diz dentro do seu coração Allahu Akbar. Ele não entrou no salat. Mesmo se ele está atrás de imam, ele fez Allahu Akbar, mas dentro do coração, ele só fica. Ele não entrou no salat. Ele tem que dizer o Allahu Akbar. É uma condição de salat, para entrar no salat. Então, nós temos que saber os masailes, nós temos que saber as regras que concernem a nós, que tem a ver conosco. Então, nós temos que saber de antemão se zakat é obrigatório para mim ou não. Se zakat for obrigatório para mim, então eu tenho que saber as regras sobre o zakat. Eu tenho que saber os masailes sobre o zakat. Não pode haver essa coisa de dizer eu achei que era assim, eu pensei que era assim. Você não pode, porque você tem ulamás, você tem onde ir consultar. Se você não está a ir consultar, Allah vai dizer: não vale, essa tua desculpa não é aceita. Porque o profeta já disse que todos os muçulmanos têm que fazer a busca do conhecimento, têm que procurar o conhecimento certo. Então, o zakat, a primeira coisa, o zakat é que ou podemos dizer, o zakat é um ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo no pontapé, zakat é ibada de Allah. Zakat, a consequência de zakat é ajuda humanitária. Você não pode dar zakat para ajuda, você tem que dar zakat para a ibada de Allah. Vamos dar outro exemplo. Jejum, nós todos estamos a fazer. É claro que tem algum tipo de benefício para a sua saúde. Acho que Muhammad Bailu vai dizer a nós, já que ele está no time, ele vai dizer qual tem mais, qual dá para a saúde, qual não. Faz algum benefício para a tua saúde? Ele tem, óbvio. Mas você não faz jejum por causa desses benefícios. Esses benefícios é consequência do jejum. Ele há de vir junto. Ele vem. Mas você faz jejum por causa de quem? Por causa de? Ei, estamos com fome. Não. Por causa de quem nós fazemos jejum? Por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Você faz salat. Tem algum tipo de exercício no salat. Mas você faz salat por causa do exercício? Não. Nós fazemos salat para quem? Para Allah. Da mesma maneira com zakat. Zakat, você dá é para quem? Para Allah, para o agrado de Allah. Você nunca dá zakat como ajuda humanitária. Logo que nós falamos isso, muda toda a nossa percepção de zakat. E é por isso mesmo, os ulamás escrevem, quando você dá zakat a alguém, você não pode dizer àquela pessoa, você não pode esperar, você não pode ter a expectativa de a pessoa até dizer para ti, Jazakallah. Porque você está a fazer para Allah. Sim, do outro lado, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ensinou aquele que recebeu uma coisa boa de uma outra pessoa, nós também devemos dizer para ele, Jazakallah. É uma coisa boa que ele fez para mim. Então nós vamos dizer Jazakallah por causa disso. Mas aquele indivíduo que deu não pode esperar o Jazakallah. Nem sequer ele pode dizer, o ulama escreve, nem sequer ele pode dizer, lembra-me nos duás. Ele diz, porque você está a comprar teu duá com zakat. Diz, nem pode dizer para ele isso. Você dá ele zakat de tal maneira que uma mão não sabe quanto você deu com outra mão. Essa é a forma de dar zakat. Às vezes a gente posta, tira foto para mandar, se for com a intenção, só pode tirar-se foto de duas formas, de duas maneiras, de duas razões, desculpa. A primeira razão é o quê? É que alguém deu a ti zakat, diz, olha, você dá a alguém e você quer mostrar àquela pessoa que eu já dei teu zakat. É um reporte, tudo bem. Ou número 2, você quer incentivar
ao teu jamá. Um exemplo aqui no masjid, um exemplo, Bailu já fez um kit, já deu na primeira semana, agora quer dar na segunda semana também. Então, para chamar as pessoas para fazer mais kit, ele põe aí que, olha, primeira semana fizemos esse kit e deu bem, agora queremos a segunda semana também, vamos incentivar assim, tudo bem. Essas são únicas razões que a pessoa pode chegar para tirar foto. Além disso, a gente tem que ter vergonha de tirar foto. Dizer, pode ser que Allah não está a aceitar o meu zakat. Da mesma maneira com aquela pessoa que vai no caminho de Allah, vai na guerra santa, vai no jihad e morre. Mas a intenção dele era para mostrar que era mais forte. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse, esse indivíduo não está no caminho de Allah. Esse indivíduo não está no caminho de Allah. A intenção é muito importante. Ter ikhlas, ter sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala é muito importante no ibadat. Todo aquele ibadat que não fazer com sinceridade, Allah não aceita. Até o ponto que Allah diz no dia de Qiyamah, você fez para agradar aquele indivíduo, então vai pedir sawab, recompensa àquele indivíduo. Porque está a vir para mim. Se você fez para mim, eu vou dar recompensa. Se você fez para outro, vai pedir ele recompensa. Quando vai chegar a ele, no dia de Qiyamah, todos vão dizer, nafsi, eu também estou à procura também de recompensa para mim mesmo, onde eu vou dar você. Certo? Então, a ibadah zakat é uma ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. E tem que ser dado com esse intuito. Dar parece zakat, parece ser sendo uma ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Consequência, é óbvio que é uma ajuda humanitária. Consequência do zakat. A pessoa vai receber, um exemplo, 10 mil meticais, é uma ajuda, óbvio. Ele vai pegar aquele 10 mil, vai fazer seu kit, vai fazer seu rancho, ou vai pagar a sua dívida, ou vai fazer aquilo que ele for. É uma ajuda. Mas essa é consequência, esse é secundário. O primário é sempre a ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, sempre que a gente fala de zakat, nós falamos um termo, nisab. Aquele que tem nisab de zakat, o zakat é obrigatório para ele. Nisab. Nisab é um limite que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam estipulou. Aquele que tiver este valor, então para ele o zakat é obrigatório. É claro, a moeda no tempo de profeta era ouro ou prata. Em termos de ouro é 87,48 gramas. E em termos de prata é 612,31 gramas. Convertendo isso em meticais, nós levamos de prata, porque assim vai ter mais pessoas a darem zakat. Mais ou menos hoje está a andar por aí volta de 50 mil meticais. 50 mil alguma coisa. E pouco, 50 mil, 100, alguma coisa por aí. Então vamos arredondar para 50 mil, para nosso exemplo. Então aquele indivíduo que tiver 50 mil meticais na sua conta, seja está na conta, seja está no M-Pesa, seja está embaixo de cama, seja onde for, se ele tiver 50 mil meticais, mesmo que esses 50 mil meticais ele já tem onde ele quer gastar. Um exemplo, ele está a guardar esse dinheiro porque ele quer comprar amanhã um Ractis, ou ele quer comprar alguma coisa, amanhã um terreno, alguma coisa. Ele está a guardar, mas ele tem esses 50 mil meticais. Então, ele já chegou no nisab de zakat. E este indivíduo, pelo Islã, já é considerado rico. Aquele que estiver abaixo dos seus 50 mil meticais é que no Islã é considerado fuqara ou miskin, fakir ou miskin, ou ele é considerado como pobre ou necessitado. Mas aquele que está no nisab de zakat ou acima, esse é considerado rico. No Islã ele é considerado rico e todo rico tem que pagar zakat. E zakat é quanto? É 2,5% do seu valor. Certo? Então isso é que é nisab. Agora falando de outras coisas, quando é que se deve pagar o zakat? O zakat é calculado sempre na data islâmica, nunca na data gregoriana. A pessoa não pode dizer assim, eu calculo o meu zakat no dia 10 de janeiro todos os anos. Logo aí está errado. A pessoa tem que dizer que eu calculo o meu zakat no dia 10 de Ramadã, um exemplo, ou no 10 de Muharram, ou no 10 de Rajab, ou no 10 de Rabiul Awwal. Ele tem que ter uma data islâmica, não uma data gregoriana. E também não pode dizer assim, que eu tiro zakat no fim de Ramadã, ou eu tiro zakat no fim de Muharram. Também está errado. Tens que ter uma data específica. E como é que tu tens a tua data específica?
A tua data específica é calculada através daquele primeiro dia que você atingiu o teu nisab. Essa é a tua data. Se hoje é dia 20 de Ramadã, e hoje no dia de 20 de Ramadã é a primeira vez na tua vida que você chegou no nisab de zakat, você recebeu 50 mil meticais, essa é a tua data de cálculo de zakat. Ah, mas Molana, eu não sabia, eu nem sei qual é a minha primeira data de cálculo de nisab. Não tem problema, vamos fazer uma estimativa. Mas se você nem consegue fazer uma estimativa, então a partir de hoje você marca um dia. Mas tens que marcar um dia a partir de hoje. Tens que dizer, não, quando eu vou calcular meu zakat, eu vou calcular todos os 15 de Ramadã. Não pode ser no meados de Ramadã, não pode ser no fim de Ramadã, tem que ser uma data específica. E a razão pela qual disso é por causa dos câmbios. O câmbio do dólar, o câmbio do ouro, o câmbio da prata, o câmbio de todas as moedas, eles ficam a mudar de dia para dia. Então vai chegar uma pessoa, vai dizer, mas Mufti, ano passado eu dei no fim de Ramadã. Esse ano também quero dar no fim de Ramadã, mas, antes de ontem o dólar estava bom, hoje o dólar está caro. Qual é o rate que eu levo? Tá vendo? Há de começar a vir esses maslás. Agora, quando você já tem uma data, você não há de vir esse maslá. Não há de ter que perguntar, porque você logo vai dizer que não, eu já sei, a minha data de cálculo de zakat é dia 20 de Ramadã. Chegou 20 de Ramadã, aí há um erro que as pessoas às vezes fazem. Quando se fala de zakat, quando se fala de data, fala-se data de cálculo de zakat, não de tirar zakat. As pessoas às vezes têm medo, que eu tenho que calcular, eu tenho que pagar zakat. Não é bem assim. Você tem que calcular o seu zakat na sua data. Um exemplo, nós estamos a dar no dia 20 de Ramadã. Então chega 20 de Ramadã, você tem que calcular, tens que fazer teu fecho de conta. Seja quanto difícil for, mas tens que fazer teu fecho de conta. Né? Vais fazer teu fecho de conta. Depois, um exemplo, mashallah, aquela pessoa tem que dar 1 milhão de meticais em zakat. Um exemplo. Mas se ele vir tirar 1 milhão de meticais na sua conta, naquele dia, vai estragar muita coisa por frente. Seja na sua conta diária, ou seja no seu negócio, e assim sucessivamente. Então, para ele tirar de uma vez, não vai dar. É difícil. Então, o Islã facilita para a pessoa. Diz, bom, não precisas dar de uma vez. Tu tens 1 ano para pagar zakat, mas o seu cálculo tem que ser naquela data, dia 20. Mas o tirar zakat, tens 1 ano. Podes dar a crédito, vais dar 1 ano. Então tens de dia 20 de Ramadã de 2025 até dia 19 de Ramadã de 2026. Não pode chegar até dia 20, porque quando chegar dia 20 já acabou o tempo, já passou 1 ano. Então é de dia 20 até dia 19 de Ramadã de 2026. Podes ficar a dar pouco a pouco. Sim, quando você já tem teu valor de zakat, tens que escrever no teu testamento, porque aquilo já ficou uma dívida entre você com Allah. Então você está a dizer, Allah, o que está aqui no meu testamento, se eu vir a morrer, então por favor tire esse valor não faz parte da herança, esse valor é para pagar o zakat, certo? Estamos todos juntos? Então, quem paga zakat, é claro, a pessoa tem que ser muçulmano, tem que ser livre, tem que ser mentalmente são, tem que ser adulto. Perante Imam Abu Hanifa, o adulto só é que tira zakat. Já perante Imam Shafi, rahimullah, uma criança também paga zakat. Um exemplo, uma criança, o pai faleceu, deixou a herança, já passou, nem sabe de valor de zakat, então naquele valor, perante Imam Shafi, ele tem que pagar o zakat, né? Perante Abu Hanifa, só se for adulto. Agora, uma coisa que é muito interessante quando se fala de zakat, fala-se muito sobre 1 ano, vai ouvir muito, 1 ano, aquele 1 ano é sobre a pessoa e não sobre as coisas no meio. Para dar um exemplo disso, o zakat, vamos no nosso exemplo, é de 20 de Ramadã. Então você vai chegar 20 de Ramadã e eu tenho 50 mil meticais, certo? Então vamos chegar outro dia 20 de Ramadã, pela primeira vez, 20 de Ramadã eu recebi 50 mil. Então eu tenho 50 mil meticais, eu já sou, pelo Islã, já sou rico. Mesmo se amanhã eu vou gastar, não tem problema. Mas hoje eu já sou rico. Então vamos marcar essa data, dia 20 de Ramadã de 2025. Depois eu vou esperar até chegar dia 20 de Ramadã de 2026. Quando chega Ramadã de 2026, eu vou ver qual é o nisab de zakat, porque o nisab de zakat ele fica a subir e descer. Então vamos para o nosso exemplo,
que o Nisab de Zakat em 2026 está por 60 mil meticais. Então, naquele dia, dia 20 de Ramadã de 2026, eu vou ver quanto eu tenho. Se eu tiver 70 mil meticais, então eu tenho que pagar Zakat. Se eu, naquele dia, não tenho 70, só tenho 55 mil meticais, mas Nisab de Zakat é quanto? É 60. Então, quer dizer que ele nem chegou no Nisab de Zakat. Então, esse indivíduo não paga Zakat. Mesmo se no meio do ano, entre esse 20 de Ramadã a este 20 de Ramadã, no meio, o que acontecer não faz nenhuma diferença. Mesmo se aqui no meio chegou um tempo, mashallah, ele recebeu um jackpot de 500 mil meticais. E chegou um tempo que ele comprou um terreno, ficou quase com 20 mil meticais. Isso todo subir e descer não faz nenhuma diferença. É por isso mesmo que a pessoa não pode dizer que, mas Sheikh, eu recebi contentor agora, eu calculo Zakat daqui a 2 dias. Será que esse contentor entra no meu cálculo de Zakat ou não? Sheikh, há 2 dias atrás, hoje é meu dia de cálculo de Zakat, há 2 dias atrás eu fechei a bolada do meu terreno, eu recebi na minha conta 2 milhões. Será que tem que esperar mais de um ano sobre esses 2 milhões ou não? A resposta é qual? Você já sabe qual é a resposta. Entra ou não entra esses 2 milhões? Entra. Por quê? Porque não tem nada a ver o que aconteceu aqui no meio. Tudo o que acontecer no meio não faz diferença. Quando chegar naquela data de cálculo de Zakat, que no nosso exemplo é 20 de Ramadã, chegou 20 de Ramadã 2026, eu vou fazer fecho da minha conta. Então, quando eu fazer fecho, aí vai ter aqueles 2 milhões. Aí entra no cálculo de Zakat. Agora, se você, depois de tua data de cálculo de Zakat, que é 20 de Ramadã, no dia 22 você fechou, já havia conversa de negócio fechar ou não sobre o terreno, mas você só veio fechar depois de 2 dias, o dinheiro só veio cair depois de 2 dias, aquele entra no Zakat ou não? Não entra. Por quê? Porque veio a cair depois da tua data de cálculo de Zakat. Então, tudo que acontecer no meio não faz nenhuma diferença. A única coisa que faz diferença é na sua data de cálculo de Zakat. É por isso que é importante ter data de cálculo de Zakat. Estamos juntos? Mashallah. Então, já falamos quem paga. Agora, quem pode receber Zakat? Por causa do tempo, não vamos entrar em muitos detalhes. Não vamos entrar em 2, né? Pronto, Allah subhanahu wa ta'ala fala o todo 8, né? O pobre, o necessitado, o vencimento do trabalhador no Estado Islâmico, aquele cujo coração está inclinado para o Islã, dívidas superior a Nisab, caminho de Allah e viajante que são necessitados. Ok, mas vamos falar dos 2 que são mais, que nós temos, que prevalece mais na nossa sociedade, que é o pobre e o necessitado. O pobre é aquele que não tem nada, é zerado. Este é um zen, não tem nada mesmo, esse é pobre. Necessitado é aquela pessoa que tem alguma coisa, mas essa alguma coisa não chega no valor de Nisab. Qual é o valor de Nisab hoje? Hoje estamos a falar, qual é o valor de Nisab? 50 mil meticais. Então quer dizer que ele tem alguma coisa no seu banco, ele tem alguma coisa no seu dinheiro, mas ele não chega aos 50 mil meticais. Ele pode chegar um exemplo, ele até pode conduzir um carro, ele tem carro, tem um Vitz, tem um Ractis, ele está a andar, ele tem um trabalho, mashallah, que está a dar. Um exemplo, um salário que ele está a receber de 40 mil meticais. Ele tem um salário, mas as suas despesas do mês é tão alta, porque ele tira uns 10 mil ou 15 mil, tem que mandar para a terra, tem que mandar para seus pais, depois resta algum valor, tem que pagar para as suas despesas de filho, despesa de casa, e assim sucessivamente. Vai chegando um tempo que ele, quando vê no fim do mês, se restou com 3 mil meticais, ele ainda deixa dizer, alhamdulillah, sou rico. Então, este indivíduo, embora que ele receba um salário bom, mas ele não vai tirar Zakat. Por quê? Porque no fim do dia ele não recebe, ele não fica com alguma coisa. Então, ele pode até ter um carro, como eu disse, ele tem um carro, mas carro é necessidade para ele. Então, não entra para saber se ele pode receber o Zakat ou não. Então, o necessitado é aquele que tem alguma coisa, mas não chega no Nisab de Zakat. Mas tem um porém que é importante. Aquela pessoa que é necessitado também não pode ter em casa dele coisas extras, coisas fora da necessidade,
Se você ter que pôr um valor nas coisas fora da necessidade, aquelas coisas extras vai chegar no Nisab ou vai ser superior ao valor de Nisab. Então vamos dar um exemplo. Um indivíduo que ele não tem valor de Nisab, ele não chega nos 50 mil meticais, mas em casa dele tem 60 polegadas de entretenimento, aquela última HUD, Ultra, não sei o que, com todo aquele surround systems e tudo da JBL. Quando você pôr o valor daquilo, já passou os 50 mil meticais lá atrás. Então, este indivíduo, o que o Islã está a dizer? Tudo bem, você não paga zakat, mas também você não pode receber zakat. Você também não pode receber zakat. Você não pode viver no luxo enquanto você também está a receber zakat. Aí também não está certo. É o que o Islã está a querer dizer. E isso, meus caros irmãos, aplica em tudo. Implica até para que um dos erros quando a pessoa está a dar zakat é que a pessoa só vê o exterior da pessoa. Ou um exemplo, já teve casos na nossa instituição que quando a gente vai dar zakat, nós perguntamos, um exemplo, vamos lá nas vilas, né? Então perguntamos, olha, onde você vive e tudo mais, ok, vimos a casa dele é palhota. Pronto, essa pessoa pode receber zakat. A roupa dele não é grande coisa, pode receber zakat. Mas depois, quando vamos conversar com ele, vamos ver que ele é dono de hectares. Ele não é dono de uma casinha, ele é dono de hectares, porque ele é o régulo da zona. Ele é dono de hectares. Ele diz, eu posso vender aqui, está aqui, é para 80 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você é rico. Você, ou ele tem gado, ele tem cabeças, também não pode receber zakat. Isso é muito importante quando estiver a dar zakat. Não é só olhar muito aparentemente, tem que ter alguma conversa com ele, conversar com ele, né? Porque às vezes quando fala a palavra muito difícil, pesado, investigar, também fica mal. Tá bom, mas conversar com ele, tentar chegar a um meio termo com ele. E é bom conversar com a pessoa que está para receber zakat, porque aí você entende muitas das suas necessidades. Eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Uma vez fizemos mashallah, vamos fazer um business center. Não é business center, vamos fazer um negócio para um indivíduo. Mashallah, ok, juntamos valor, tudo. Então, o que você sabe fazer? Mashallah, eu quero abrir um takeaway. Quero abrir frango, quero fazer só frango, um mini takdir. Tá, tudo bem, vamos lá fazer. Então abrimos um takeaway, identificamos a zona, ok, vamos alugar, vamos pagar 4 meses adiantado, para o irmão não ter mais problema, energia, fogão, gás, assadeira, aquele de batata, para fritar batatas e tudo mais, tudo completo. Meio compramos congelador e mais duas ou 3 caixas de frango e tudo mais. Alhamdulillah, ele para começar estava tudo bem, graças a Allah. Mas depois, quando nós fomos fazer, primeiros 6 meses, fomos ver como ele estava, andava bem. Mas depois de outros 6 meses, vimos que ele já fechou. Mas como? Como é que ele pode fechar? Uma coisa que recebeu, que ele não tinha que pagar mais nada, aquilo era só continuar. O nosso erro. Nós não conversamos com ele ao fundo. O que aconteceu? É que ele já tinha dívidas atrasadas. Ele já tinha casa para pagar há muito tempo. Antes ele já não tinha dinheiro, então ele já estava a passar mal para pagar a renda de casas, ele já estava a passar mal para pagar escola dos miúdos e muitas outras coisas no passado. Então, aquele todo o valor que ele estava a fazer, ele, onde estava a ir? Em vez de ele repor outra vez no seu negócio, ele tinha que pagar aquelas todas as pessoas que estavam a fazer pressão para ele, e isso lhe afundou. Então, às vezes é bom, às vezes tem que conversar com a pessoa, ouvir a pessoa, e depois dizer, ok, tudo bem, vamos fazer, então vamos fazer um pacote completo. Vamos pagar as dívidas dele do passado, e depois vamos fazer isto e X, ok, vamos dar a carroça para ele para andar para frente. Então, essas coisas também é muito importante ao dar zakat. Então, pronto, o tempo também já está a passar. A única coisa é que quando nós estivermos a calcular o nosso zakat, é importante, depois de calcular o zakat, né, a sua forma de cálculo de zakat apresentar a um sheikh. É claro que às vezes a gente tem medo de apresentar o sheikh os números, senão o sheikh também vai dizer, esse pai aqui, mashallah, afinal anda de um ractes, mas está pesado o bolso. Então tá bom, não quero mostrar o sheikh todos os números, não tem problema. Escreve uns números básicos,
uns números básicos, mas pelo menos mostra ele a tua forma que você está a calcular o zakat, se está correto ou não, a tua percepção de calcular o zakat. Se ele dizer não, está tudo certo, alhamdulillah, então você já sabe que só depois é só aumentar os números e tirar a sua percentagem. Agora, como tira o zakat? Você tem são duas tabelas. A tabela A é onde você vai adicionar todas as coisas. Você vai adicionar todo em dinheiro, tudo líquido, todo investimento líquido, né? Tudo que é dinheiro, seja em pesa, seja Bitcoin, seja aquilo que for. Então, tudo que é dinheiro, você vai pôr na tabela A. E você tem que fazer um único câmbio. Se você tem algum dinheiro em dólar, você está calculando tudo em Meticash, então leva o rate do dia e você leva tudo para Meticash. Então você faz tudo em Meticash. Ok, tudo já está. Então tudo é líquido. Depois você vê tudo se você tem ouro ou prata. Depois você vê tudo que você tem propriedade que você está a vender. Você comprou para vender. Se você não comprou para vender ou você está a alugar, não entra no zakat. Tudo que é comercial, tudo que é, a regra básica é isso, é comercial. Se você comprou algo para vender, entra no zakat. Se você comprou um ractis para vender, logo que saiu do porto, você escreveu aí, vende-se. Então quer dizer que você comprou para vender, não para usar. Você comprou para vender, só que está a usar. Já viu a diferença? Não é que você está a usar e você quer vender. Você está a vender, só que você está a usar. Esse carro entra no cálculo de zakat, porque é comercial. Mas aquele carro que você comprou, está a usar, e depois mudou a tua ideia, quero vender, não tem problema. Esse não entra no cálculo de zakat, porque se você está a usar e você quer vender, tá certo? Então tudo que é comercial entra no zakat. Um exemplo, eu estou a ver aqui, Bainazir trabalha na Pembe. Pembe tem o quê? Tem cheio de empilhadeiras. Empilhadeira, eles vendem empilhadeiras, vendem empilhadeira, não vende, é comercial, não é comercial para eles, aquilo é para uso deles, aquilo não entra no cálculo de zakat. Agora as farinhas entram no cálculo de zakat, mesmo que não estejam no saco. O saco entra no cálculo de zakat, se eles estão a vender o saco, entra no cálculo de zakat. Fiz, um exemplo de fiz. Aqueles todos xaropes, mesmo que ainda não ficou físico, mas ainda está em xarope, aquele entra no cálculo de zakat. Então tudo que é comercial, agora que eu estou a lembrar, Bailu vai ficar feliz, ele não tem nada comercial, porque ele não vende nem arma, nem vende bota, nem vende chapéu, tudo dele não é comercial. Ainda vamos te apanhar o que é comercial, mas combustível é comercial. Então aquilo que está no tanque naquele dia de cálculo de zakat, vai o quê? Vai calcular no seu zakat. E quando a pessoa dá o seu zakat, ele está a dar para ele mesmo. Quando ele está a dar zakat, ele está a dar para ele mesmo. Benefício é para ele mesmo. No dia de Qiyamah, você vai ver cheio de recompensa por parte de Allah. Então dá com o coração aberto. Então pronto, vimos essa tabela A, é adicionar. Então adicionou tudo. Inshallah, chegou 1 milhão de Meticash. Mashallah. Depois tem a tabela B, que é subtração, é tirar tudo. O que entra nessa subtração é tudo que é despesas. Despesa daquele mês que você tem. Despesa que é daquele mês que você tem que tirar. Então todas as suas despesas que são, estás a pagar renda de casa, estás a pagar renda do comércio, estás a pagar salário daquele mês, entra tudo. Tudo que é despesa daquele mês. Dívidas, depende. Há dívidas que você tem que pagar agora, essas dívidas entram. Há dívidas de longo prazo, que você, um exemplo, falou com a pessoa, eu vou pagar você em 3 anos. Então naquele ano você vai incluir só 1 ano só de valor da dívida. O outro ano você vai incluir outros anos, certo? Então aquele valor vai entrar. Então vamos dar nosso exemplo. Então é 1 milhão menos, nessa tabela B deu 500 mil Meticash. Então você tira 1 milhão menos esse 500 mil Meticash é igual a 500 mil Meticash. O seu zakat é 2,5% do valor desse 500 mil Meticash, não desse 1 milhão. É isso que é zakat. E esse 2,5% você pode tirar até 1 ano, para você pode pagar o zakat. Então é por isso não há razão pela qual que nós devemos deixar de pagar o zakat, né?
e que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de todos nós, todos os tipos de ibadat. Zakat é uma ibadat, salat é uma ibadat, jejum é uma ibadat, todos os ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de cada um de nós, e que Allah subhanahu wa ta'ala não faça nós sair desse mês de Ramadã sem obter o maghfirat e o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.